Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, queria cumprimentar os representantes da CEFIN, Associação Portuguesa de Utilizadores e Consumidores de Serviços e Produtos Financeiros. Eu vou incidir na minha intervenção unicamente sobre o resgate dos planos de poupança para o pagamento de prestações do crédito à habitação. No verão, tivemos aqui uma intensa discussão na Assembleia da República sobre um conjunto de medidas legislativas que visavam proteger as pessoas que tinham recorrido ao crédito à habitação para comprar uma casa. Uma dessas medidas legislativas é a Lei 57 de 2012, que prevê claramente que um cliente de um banco que tenha um crédito à habitação o possa amortizar ou pagar prestações desse crédito recorrendo ao resgate dos planos de poupança. Portanto, não há qualquer dúvida sobre o espírito do legislador. Aliás, este diploma foi daqueles mais consensuais e foi aprovado por unanimidade com o voto favorável de todas as forças políticas neste Parlamento. Era claro para toda a gente que qualquer pessoa que tivesse um crédito à habitação e tivesse com dificuldades em o pagar, para não entrar em incumprimento, podia resgatar os planos de poupança que tivesse para fazer face às obrigações decorrentes desse crédito à habitação. Entretanto, esta lei entrou em vigor no dia 9 de novembro e foram-nos chegando regularmente, e agora ultimamente com mais intensidade, queixas de cidadãos que, estando na situação prevista nesta lei, se dirigem aos bancos e não conseguem fazer o resgate. Os bancos não permitem fazer o resgate e não cumprem o que está na lei. Alegam dificuldades de interpretação, necessidade de clarificação, aspectos menos claros que precisariam de ser elucidados antes de se poder, então, finalmente proceder àquilo, mas o facto é que os bancos estão a tentar boicotar uma lei que saiu da Assembleia da República e foi aprovada pela unanimidade dos partidos. E percebe-se muito bem porque é que a banca não quer esta medida. Porque, como referiu, e muito bem, a remuneração destes planos de poupança são rastejantes. E, obviamente, que os bancos são interessados em manter estas aplicações, pelas quais pagam uma remuneração rastejante, ao mesmo tempo que forçam ou pretendem forçar os seus clientes a recorrerem a outras situações para fazer face ao incumprimento de crédito à habitação. Por exemplo, contratar um novo empréstimo para fazer face às prestações do primeiro empréstimo. Portanto, que a banca faça isto já não nos surpreende, não é? A banca está a tentar defender os seus chorudos lucros e que a banca faça isso não nos surpreende. Mas surpreende-nos se aqueles partidos que há poucos meses atrás aprovaram por unanimidade esta lei, agora aproveitassem esta oportunidade para fazer marcha atrás e de alguma forma limitassem a faculdade que esta lei concede aos possuidores de créditos à habitação. Esperemos que isso não venha a acontecer. Da parte do PCP, fica desde já aqui claro que, se houver necessidade de clarificar a lei, elucidar alguns aspectos, nada mais precisa, muito bem, cá estaremos para isso e teremos todo o empenho para que isto possa ocorrer com a máxima celeridade. Mas não contem connosco para tentar aproveitar essas desculpas para, de alguma forma, restringir aquilo que é a faculdade que esta lei confere aos clientes bancários. Infelizmente, temos ouvido declarações de alguns partidos, ou de deputados de alguns partidos, que levantam a questão de se poder, por exemplo, limitar o montante anual que é utilizado, que é, tanto resgatado os PPRs. E isto é um recuo. No espírito do legislador, em nenhum momento foi introduzida essa questão de esta faculdade ser limitada. É, e como disse muito bem, consideram que deve ser irrestrita, ilimitada. E nós entendemos que sim também, desde que, obviamente, o dinheiro resgatado se limite ao pagamento do crédito à habitação. Deve ser ilimitada no montante anual, poder ser utilizada para amortizações, se isso levar a uma reestruturação do crédito que melhora a capacidade do cliente de a pagar, não deve levar a agravamentos das condições em que foi oferecido o crédito e, tanto, não deve, em nossa opinião, qualquer iniciativa legislativa sobre esta lei levar a um recuo mínimo que seja.
A banca, obviamente, como lhe é normal, já começa a fazer o choradinho do costume, porque se as pessoas começarem a resgatar os planos de poupança, isto vai ter consequências dramáticas para o sistema financeiro, irá abalar o sistema financeiro, as consequências serão dramáticas. Começam também a dizer que uma parte dos fundos dos planos de poupança estão investidos em dívida pública, E se esta lei fosse aplicada, isto teria implicações significativas para o título do Tesouro, vem aí a falência e o caos. Portanto, isto é o choradinho e a chantagem do costume da banca. Nós não aceitamos isto. A banca aguenta que os seus clientes resgatem os PPRs. Aguenta, se não aguenta. Eles não querem, mas aguentam. E nós não podemos aqui ceder e permitir que, perante esta chantagem e posição da banca, esta lei seja revista no sentido de restringir os direitos que lhes foram concedidos há poucos meses. Portanto, da nossa parte haverá uma oposição feroz a qualquer tentativa de recuo nesta matéria e denunciaremos aqui todas as tentativas de recuo que ocorram neste processo. Bem, mas posto isto, e falando de forma clara, queria agora colocar algumas questões relativamente às clarificações que se diz serem necessárias para esta lei. Efetivamente, a lei fala na aquisição de habitação própria permanente, mas, obviamente, por isto entende-se não só a aquisição, mas a construção e realização de obras de beneficiação, assim como a aquisição de terrenos. Era este o espírito. Se concordam ou não com isto? Reembolso antecipado. O que é que entendem, qual é a vossa opinião sobre o reembolso antecipado do crédito à habitação, parcial ou totalmente, com fundos provenientes dos planos de poupança, se isso for a intenção do cliente bancário com crédito à habitação? Já disseram, não vos pergunto, ia perguntar, mas já disseram que estão contra qualquer teto, qualquer limitação. Pergunto, a questão das comissões, consideram que por estes resgates poderão ser cobradas qualquer tipo de comissão? Outra questão que lhes queria colocar, vendas associadas facultativas. Como sabem, muitos PPRs e PPEs foram oferecidos associados a propostas de crédito que têm um determinado spread e agora, se resgatar o PPR, a banca, inevitavelmente, vai querer aumentar o spread. Faculdade que a lei não devia permitir, de modo algum. Resgatar para pagar um crédito à habitação, o spread não pode ser agravado, mas gostava de ter a vossa opinião sobre isto. Da banca esperamos sempre o pior. No que diz respeito a espremer os clientes, esperamos sempre o pior. Perdas ou manutenção de benefícios fiscais, eles perguntaram, mas também já deixaram aqui claro que o resgate dos planos de poupança não deviam implicar qualquer perda de benefícios fiscais e nós concordamos integralmente, mas são estas as questões que eu podia que aprofundassem aqui e também ter a vossa perspectiva como uma associação de utilizadores. Como é que reagiriam se a Assembleia, depois de ter produzido esta lei que entrou em vigor no dia 9 de novembro, agora, com o pretexto de clarificar, reduzisse a faculdade que os clientes têm de resgatar os PPRs e os PPEs para fazer face aos créditos à habitação? Gostava de saber como é que reagiriam, como é que se sentiriam como associação de utilizadores.